Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 19 de agosto, começando aqui pelo Ibovespa. O índice apresenta queda de 0,69% neste pregão. Iniciou o pregão em queda, fechou a primeira hora de pregão ali embaixo, depois da tentativa da última hora de pregão de romper essa região aqui de resistência e está devolvendo esse rompimento, fazendo um falso rompimento dessa região. Segue com resistência importante na faixa dos 52 a 53 mil pontos e o suporte mais próximo na minha avaliação fica na faixa dos 50 mil e mais abaixo em torno de 49.400. PTR4 no pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,84%, mas ainda apresentando ainda um viés ainda um pouco maior de alta depois dessa forte subida aqui desse movimento do gráfico diário, ainda com chance de poder gerar uma movimentação mais forte, mesmo perdendo aqui a mínima do pregão anterior. Um dos indícios para isso acontecer, depois de uma pequena parada aqui neste movimento de queda que se inicia no G60, o rompimento para cima da máxima do dia seria um dos indícios de retomada desse movimento aqui ascendente. O próximo nível de resistência para essa ação, uma resistência intermediária, olhando principalmente o gráfico semanal, uma região de topos anteriores na faixa dos R$18,35 e mais acima outra resistência intermediária na casa dos R$18,80. A Vale 5 no pregão de hoje apresenta queda de 0,4%, vai montando por enquanto um candle de reversão. Não tem muita alternativa para se pensar na ponta compradora e ponta vendedora vai ter que trabalhar contra a tendência. Por exemplo, vou vender aqui a perda da mínima dessa primeira hora de pregão e vou trabalhando com stop aqui acima da máxima do dia. Seria uma das alternativas mais agressivas aí para tentar antecipar uma venda em cima desse ativo que segue com o movimento mais esticado aqui no gráfico diário. Um movimento que a gente diria aí sobrecomprado. Olhando agora para a SUSB5, falando em movimento mais sobrecomprado, o SUSB5 tem um movimento bem sobrecomprado de curtíssimo prazo, ou seja, que não abre espaço para se trabalhar nesse momento na ponta compradora de swing trade, fazendo curtíssimo prazo. Então, aguardaremos aí para uma entrada na ponta compradora desse ativo. E o mais interessante seria um retorno ali se aproximando da região de R$ 8,45, onde seria um pullback desse movimento que rompeu a zona de resistência e proporcionando um espaço um pouco mais interessante para entrar no próximo movimento de alta do ativo. Pelo gráfico semanal a gente observou um fechamento muito importante da semana passada, 10,96% de alta. Para alguns seria já até uma entrada de compra aí pelo gráfico semanal para quem opera fazendo rompimento, comprando a superação da máxima do scan e botando stop aqui embaixo. Mas não é um tipo de operação, de estratégia que seguimos e por isso damos preferência para aguardar aí uma correção nesse ativo, pegar uma estratégia mais de correção em cima da SUSB5. E temos aqui para o outro lado Multi3 já vem com uma tendência aqui de baixa no gráfico semanal, e trabalhando agora em cima da região de suporte, na faixa dos R$ 48. Pregão de hoje, queda de 2,71%, é um pregão que não me levaria a fazer venda de perda de suporte, mas avaliar um retorno desse preço, um retorno do preço dessa ação depois desse movimento aqui de queda, chegando aqui de maneira fraca nessa região ali, um pouco acima dos R$ 49, mais por volta dos R$ 49,50 a R$ 50, pode trazer uma oportunidade de venda aí nesse ativo. Mas o mais que ela pode apresentar aqui, que eu diria de algo mais significativo, seria um primeiro sinal de reversão dessa tendência aqui de baixo, que pode estar próximo aí do seu fim, junto da região de suporte, várias semanas já numa movimentação para baixo. Um sinal mais forte para que isso aconteça seria o retorno a partir do próximo pregão para cima da máxima do pregão de hoje, que representaria um retorno para cima, inclusive, de uma região de suporte que teria sido já perdida na semana passada. Por último, o Lame 4. O Lame 4 no pregão de hoje também apresenta um pregão
negativo, queda de 2,92%. Se a gente olha para o gráfico diário, a gente observa uma tendência indefinida, batendo novamente em cima de uma região de suporte, após aqui um movimento de baixa. Olhando para o gráfico semanal, toda essa movimentação que ela fez aqui para cima, corrigiu esse movimento de baixa, não conseguiu superar uma zona de resistência importante, então ela continua aqui apresentando viés de baixa, iniciando um movimento de baixa aqui no gráfico semanal e consequentemente não ficando com um gráfico muito favorável para a ponta compradora. Se fosse para planejar alguma entrada a favor desse movimento aqui do gráfico semanal que se inicia, seria mais aguardar uma correção desse movimento, buscando aqui alguma oportunidade na ponta vendedora. E para a ponta compradora, esse ativo deveria sair dessa região aqui preferencialmente, gerar um movimento mais forte e já gerar sinal de alta já acima dos R$16, pensando em entradas de swing trade curtíssimo prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.